6. Anote esse número. Os 6 erros que fazem você perder a autoridade quando você está falando. Já imaginou que quando você está falando, você já pode estar ou crescendo no seu posicionamento, na sua autoridade, ou diminuindo? Sim, porque você nunca fica nulo, tá? Só queria te dar essa... você nunca fica nulo. Ou você cresce na sua comunicação, ou você diminui. E de boca fechada? Diminui. E de boca aberta? Depende, pode crescer ou pode diminuir. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 6 erros que podem afetar totalmente seu posicionamento, a sua autoridade por causa da sua comunicação. Antes de mais nada, entre nesse canal. Esse canal é regido por mim, Érica Guarnieri, que faço o quê? Ensino sobre palestra. Palestra magnética e lucrativa, porque não adianta você ficar fazendo uma palestra que as pessoas se alegram, choram, refletem, tomam decisões e você sai dali liso, porque você quer viver de aplausos. Aplausos não pagam conta. Então aqui a gente fala sobre uma comunicação que te paga e te paga bem por tudo que você vai transmitir. Então, antes de mais nada, é o básico. É o básico bem feito. Qual é o básico bem feito? Se inscreve no canal, fala aqui comigo. Eu amo conversar com vocês aqui. Então, se tiver algum insight, algo que veio forte no seu coração, no seu entendimento, escreve aqui pra gente. Então, vamos começar? Vamos começar a falar dos 7 erros. Eu separei alguns aqui para vocês. 7 não, gente. Se eu confundir, não leva mal. São 6, tá? Tem TDAHzinho aqui que fica pairando e 40 a mais. Então, se sair errado, mas são quanto? Fala comigo. São 6. Exatamente, são 6 erros. O primeiro deles que eu separei aqui foi pedir desculpa ou se justificar. É assim, você chega... Ai, gente, primeiro eu queria pedir perdão pelo atraso, tá? Não foi culpa minha, foi culpa do Uber. Gente, eu queria dizer que assim, a gente não tem muito tempo. Essa daqui é clássica. Eles não me deram muito tempo. Eu acho que da próxima que eu vier eu posso abordar se justificando porque tá falando pouco, justificando porque chegou atrasado, pedindo desculpa. Então, se você pede desculpa ou se justifica, isso vai acabando com a sua autoridade. Ai, Érica, mas eu tenho que ser arrogante? Então, eu não posso pedir desculpa. Sou uma pessoa que não pode. Você agradece. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela espera, mas evite fazer essas duas coisas, pedir desculpa e se justificar. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é a segunda. Essa segunda fala muito comigo. Por quê? Porque essa segunda sou eu, né? Essa segunda sou eu antes de uma modulação. Que é o que é a modulação? Modulação é quando você entende. Agora para, agora avança, continua, devagar. Isso para tudo. Suponhamos que a modulação é no gestual. Eu falo assim, né? Modula, diminui, diminui, diminui. E aí eu falo assim, 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 assim. Então, isso é modulação, quando você consegue entender que horas é para ser mais denso e que horas que é para ser mais raso. Então, dentro da minha modulação, eu trabalhei muito esse segundo. Qual é? Rir o tempo todo. Então, o segundo erro que pode fazer você perder a sua autoridade é você rir o tempo todo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aí vai falar o punchline, a frase de impacto, que você tem que falar sério. Eu acredito que vocês nasceram para vencer. Gente, vocês estão gostando? O que é isso? Isso é show da Xuxa? Isso é show da Xuxa? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Poxa, obrigada, gente, por vocês estarem aqui nesse dia ensolarado. Para. Você precisa rir no momento que você entra, você pode rir em alguns outros momentos, o rir de uma anedota, sorrir levemente. Ah, mas eu sou muito risonha. Tudo bem, mas se a gente está falando de história, que na tua palestra tem história, e se história tem o que a gente chama de
Ó, isso daqui é uma senoide emocional. Você vai falar de coisas tristes no vale e vai falar de coisas alegres no pico. Então você vai ficar o tempo inteiro assim, ó. Gente, aí vai, olha, quando eu não tinha R$1 da conta, eu não tinha R$200. Eu comia miojo de segunda a segunda. Isso tira a sua autoridade. Isso me lembra um fato de uma grande apresentadora da Globo, mas humorista, e ela foi dar uma palestra e eu estava apresentando esse evento. Depois que ela desceu do palco, ela veio e me perguntou, me diz uma coisa, o que você achou? E ali eu falei, meu Deus, falo para agradar ou eu falo? Falei, eu vou falar, porque se eu falar para agradar, eu acho que eu tô pegando todo o meu conhecimento e tô rasgando. E ali eu falei, foi maravilhoso. Você começa elogiando, né? Quando a pessoa começa te elogiando, meu amor, você pode ter certeza que em breve ela vai te empurrar. Comecei elogiando, foi muito bom. E foi mesmo, eu não estava mentindo. Mas tem um detalhe. Você não conecta com emoção, você só conecta com risada. Então, a tua palestra não toca o coração, não chega profundo, porque você conta a parte triste e a parte alegre do mesmo jeito, sempre rindo muito. E foi exatamente isso. Ela falou, gente, eu lembro que quando eu era camelô, que eu não tinha R$200. Então, foi mais quase um stand-up comedy do que uma palestra. Então, tem muita diferença. Então, não, você trabalha com comédia? Não. Então, para de ficar rindo o tempo todo. Entendeu? Para. Tu tá no dentista? Não tô. Então, para de ficar rindo o tempo todo. Porque isso vai diminuir a sua autoridade. Terceiro item que eu coloquei aqui. Ter você como centro. Gente, esse é o meu currículo, eu estudei em Harvard, na NYU, eu fiz isso. Gente, porque assim, não cometam esse erro. Eu já cometi, eu não cometo mais, porque se vocês entenderem o que eu faço, fizerem o que eu faço, porque Ai, já vai me dando uma preguiça, porque eu assisto palestra, gente, assim como vocês, eu assisto palestra, e vai me cansando. Sério, eu faço até... Vou ter que assistir isso, porque me cansa. Por quê? Eu tenho um conceito que a gente traz muito aqui, que a gente fala o seguinte, o palestrante, ele não é o centro. O palestrante, ele não é o herói da plateia. Ele não é o centro de todas as coisas. Ele não é Jesus. Tem umas pessoas que eu tenho vontade de cantar assim, porque dele, por ele... Para ele são todas as coisas, que ele cresça, cantando pro palestrante, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu poder. Porque o foco está nele. E toda vez que o palestrante tem um foco nele, ele perde a autoridade. Porque ele não está se importando com o outro. Na plateia, a gente sempre repete isso. Na plateia, o herói, numa palestra, o herói é a plateia. Numa reunião, o herói é o decisor. Então, você tem que fazer com que ele sinta e veja isso, e não você. E quem é você na fila do pão? Quem é você? Você é um condutor, você é um guia, você é quem mostra, você é quem conduz. Então, quando a gente deixa muito claro esses papéis, a gente consegue trazer com leveza e traz um olhar de admiração das pessoas. Agora, quando você se coloca como centro, você diminui a sua autoridade. Esse foi o terceiro. E o quarto? O quarto é quando você, o tempo inteiro, você toca em ou acessórios ou em parte do seu corpo. Então, você está falando... gente, muito maravilhoso, tô aqui o tempo inteiro. Ou tá trocando em objetos ou em parte do seu corpo. Tô aqui, o tempo inteiro, ajeitando. O tempo inteiro puxando. Eu tava em uma palestra mês passado, uma imersão.
Aí no final, teve um momento que chegou um pastor para falar. Muito boa a palavra, foi bacana. Gente, isso foi em São Paulo. Ele estava com um casaco, sem brincadeira, eu não sei, mas assim, era fração de segundos, ele puxava o casaco. Eu já estava incomodada, eu queria falar no final, assim, não faz isso não, parece um tique nervoso. Parecia que ele estava muito desconfortável ali com aquela audiência e ele só puxava o casaco o tempo inteiro. Eu acho que eu gravei até um pedaço cortando a cabeça dele, de tanto que eu fiquei impactada. Então, toda vez que você mexe o tempo inteiro, tem gente que fica o tempo inteiro assim, né? Esses dias eu também estava vendo uma pessoa que era um homem, o tempo inteiro ele fazia assim, puxava o cabelo, o tempo inteiro puxava o cabelo, era um homem. Então, seja homem, seja mulher, o tempo inteiro puxando algum lugar, ajeitando algum lugar, puxando a saia, fazendo algo assim, o que vai acontecer? Você está mostrando que você não domina. Então, pare de ficar com tique nervoso em objetos ou tique nervoso em alguma parte do seu corpo, mexendo o tempo inteiro. Não dá para fazer isso. O próximo, e não menos importante, se eu não me perdi nos números, estamos no quinto. O quinto que eu separei aqui para vocês é o quê? É falar olhando para o slide o tempo todo. Os seus olhos não precisam e não tem que estar no slide. Os seus olhos precisam estar aonde? Eles precisam estar no público que está te olhando. Então, pare. Aí fica você assim, gente, porque lá, não sei o que, o slide, ele é um condutor. Para você não se perder, que na verdade para você nem deveria usar, vamos combinar, você deveria treinar a tua palestra, saber ela de cor para não usar. E ele serve para conectar a plateia ao momento que você está falando. Gente, aqui, essa época eu tinha tantos anos, esse era o cenário que eu vivia. Serve para ajudar visualmente ela ir lá atrás com você para entender o cenário, visualizar. Então, mesmo servindo para visualizar, você não tem que ficar olhando. Aqui, gente, olha ali como era bonita. Você tem que se aponta, mas os seus olhos precisam estar na plateia. Quando você desvia os seus olhos da plateia e foca nos slides, sabe o que acontece? Você diminui a sua autoridade, sim. Você enfraquece a tua fala. E por último, não menos importante, não mesmo, quando você demora para chegar no ponto. Você demora para chegar no ponto. E por último, e não mais importante, quando você demora para chegar no ponto. Enrola, 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 enrola. Fica botando as pessoas em banho-maria. É como se fosse uma festa que está regada de carne boa. Chouriço, ancho, que delícia, eu não gosto nem de falar. Regado de carne boa, mas sabe o que você fica fazendo? Fica servindo salgadinho para render. Aí serve salgadinho, fritura, vai servindo, vai servindo, vai servindo, vai servindo, para deixar a carne por último. Só que no meio disso, você enfraquece, porque a pessoa fala, meu Deus do céu. Aí fica 70% da festa, 80% da festa servindo aquele salgadinho frio e deixa a carne por último. E por que você não pensa em servir assim? Carne, salgadinho, carne, carne, salgadinho, salgadinho, carne. Porque ali as pessoas, uma hora vão pegar uma carne, outra hora um salgadinho, mas elas não vão entender que você está enrolando para chegar ao ponto. Então, toda vez que você enrola para chegar ao ponto final, você pode ter certeza que quebra a tua credibilidade. Não credibilidade, a sua autoridade. Parece que você enrolou para entregar no final. E às vezes no final a pessoa vai falar, era isso? Pelo amor de Deus, era isso. Enrolou tanto, você viu quanto a pessoa enrolou? Então, não enrole. Então, se você quer ter um posicionamento, se você não quer perder a sua autoridade durante a sua fala, evite esses 6 erros. E se você quiser aprender mais sobre como se comunicar melhor, nós vamos deixar aqui alguns links para você.
A gente tem um link que é específico para storytelling, para você aprender a contar histórias. A gente tem um mapa da comunicação autêntica. E a gente tem a gente tem um curso completo para você. E esse curso é o curso mais em conta que eu já fiz. Pode falar o preço? Posso falar o preço. Fala o preço, produção, ou não falo? Pode falar? 997. Você parcela em 12 vezes de R$ 97. A sua comunicação sai disso aqui, garota, disso aqui para isso aqui. Então, isso é um dos meios que você tem de crescer. Érica, eu quero crescer, eu quero avançar. A gente vai deixar os links aqui para você. Se você também olhar e falar assim, Érica, eu quero algo mais de perto, eu tenho uma data para palestra e eu preciso de algo mais próximo. A gente também tem vários tipos de mentoria aqui que a gente te acompanha próximo ali até você alavancar. Geralmente eu falo para as pessoas sobre mentoria quando elas já olham e entendem que é aquilo que elas querem, elas já fazem palestra. E aí eu falo, entendeu que chegou essa hora? Entendi, então vem. Então, eu te vejo no próximo vídeo e eu quero só saber uma coisa. Assim que você usar uma dessas 6, que você notar, olha, dei uma palestra e na hora que eu ia fazer isso, lembrei desse vídeo, volta para contar? Volta para contar, porque eu quero saber, porque em cima disso a gente vai criando mais conteúdo para vocês. Beijo no coração, eu te vejo no próximo vídeo.